Boa tarde. Boa tarde. Inicia-se mais uma jornada do Conexão Escola. No jornal de hoje falaremos sobre a prosa da segunda fase do modernismo brasileiro. A grande característica da prosa neste momento é o regionalismo, a relação do homem com o meio em que vive. Esse regionalismo já estava muito presente há muito tempo, lá na época do romantismo, só que agora ele ganha um novo tom, uma nova feição, pela sua característica do contexto histórico e pela a característica dos autores do momento. Hoje vamos falar de um grande escritor regionalista brasileiro, José Lins do Rego. Relatando assim as suas principais obras de toda a sua vida. O nosso jornal começa em um minuto. Em 3 de junho de 1901, no Engenho Corredor, município de Pilar, estado de Paraíba, nasce José Lins do Rego Cavalcante, filho de João do Rego Cavalcante e Amélia do Rego Cavalcante. José Lins do Rego era apaixonado por futebol e o seu time predileto era o Flamengo. A 12 de setembro de 1957, morre José Lins do Rego, sendo enterrado no mausoléu da Academia, no cemitério São João Batista. Sua obra tem como característica ser detentora de um lirismo e de uma linguagem cheia de vocábulos regionais. No ano de 2001, quando completaria 100 anos de vida, a Academia Brasileira de Letras o homenageia com uma exposição e uma cerca de palestras na qual falava de sua vida e sua obra. Seu primeiro livro foi publicado em 1932, Menino de Engenho, curteado com o dinheiro do próprio bolso, que atingiu enorme repercussão e que abriu caminho para as suas obras e que teve uma grande importância na literatura. Em suas obras ele destacava o romance, a crônica, a conferência, a viagem e a tradução. Menino de Engenho retrata o interior paraibano, a vida dos engenhos, estabelecendo relação de causa e efeito entre paisagem, natureza específica daquela região e pessoas igualmente representativas, tipicamente que habitam a região, o Nordeste brasileiro. Fogo Morto, onde retrata a realidade do Nordeste. José Lins do Rego, como um nordestino, quis retratar a verdadeira face dessa região, onde os 3 maiores personagens da sua obra, o mestre José Amaro, o artesão e o major Luiz César de Holanda Chacó. Com Fogo Morto, ele dá sua plena força holística de narrador, a serviço de um poder de observação, de recordação, de evocação, que está longe de significar ausência ou fraqueza de criatividade. Ao contrário, é uma das expressões mais extensas e raras da criatividade das letras brasileiras. A intenção do autor, ao elaborar Menino de Engenho, era escrever a biografia do seu avô, o coronel José Paulinho, que considerava uma figura das mais representativas da realidade patriarcal. Assim como José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Jorge Amado e Érico Veríssimo, eles eram autores que se dedicaram ao regionalismo do Nordeste do país, falando da seca, do cangaço, das dificuldades e das misérias enfrentadas pelo povo dessas regiões. Agora, para dar continuidade às obras de José Lins do Rego, as meninas vão falar um pouco sobre cada obra. Moleque Ricardo é uma das obras importantes de José Lins do Rego, publicado em 1935. É o primeiro romance narrado em terceira pessoa de José Lins do Rego e faz parte chamadas obras independentes do autor, juntamente com A Pureza e Riacho Doce, que apresentam ligações dos 2 ciclos, o da cana-de-açúcar e o do cangaço. Temos nesta obra um socialismo social que se afasta de certas coordenadas neutralizantes do primeiro romance. É o romance mais político de José Lins do Rego. Nesta obra, a realidade nordestina está retratada no personagem Ricardo, que de moleque serviçal de engenho passa o proletário urbano. É o romance satélite do círculo de cana
época, sob o ponto de vista cronológico. Fica entre Banguê e Usina. É a história de um daqueles moleques do Eito, aparecidos com meninos de engenho, e que se destaca dos companheiros abandonados de Santa Rosa e vai para a cidade com a intenção de mudar de vida. Em Moleque Ricardo, retira-se o melhor rebento da bagaceira para alcançar a condição de proletário, contejando-se o mundo material e espiritual do operário de engenho à fábrica. É a narrativa ficcional, repetindo a tese da sociologia e das elites nordestinas, segundo a qual a sorte do alugado, do Eito, vencia por bem mais do que o focinho de assalariado urbano. Porém, de certo modo, a volta do Moleque Ricardo ao engenho, do qual figura aos 16 anos, registra que o caminho abandonado já era o único possível a ser seguido. A obra demonstra os termos dos regionalistas com as novas práticas do estilo de vida trazido pelos espaços modernos. Assim, analisando a obra, podemos perceber como a construção histórica do nordestino também possui suas descaracterizações presentes nas cidades, modelos de tendência de decadência dos costumes tradicionais, com a prática considerações desestabilizadas. Usina, de José Lins do Rego, possui narrativo descritivo do meio de vida dos engenhos de açúcar e nas plantações de cana no Nordeste. Em 1936, após a publicação desta obra, José Lins do Rego decretou o fim do ciclo de cana-de-açúcar. A obra é excessivamente descritiva, parecendo mais uma aula de economia do que uma obra ficcional. Neste último romance, José Lins retrata a decadência dos engenhos por força do processo industrial das usinas, que suplantaram a produção artesanal. Em seu enredo, Usina retoma a história do Moleque Ricardo, a partir de sua prisão com os companheiros grevistas em Fernando de Noronha até seu retorno ao engenho. Com pouco mais, estariam no velho Santa Rosa, que Ricardo deixara há 8 anos, fugindo de um presídio de uma ilha de trabalhadores. Escapara de lá tiveram dores que os alugados não sofriam nunca. É na segunda parte do livro que começa propriamente Usina, quando são narrados os acontecimentos que envolvem o Santa Rosa, depois que Carlos Melo, fugindo do problema que envolvia o engenho, entrega seu patrimônio e parentes. O Santa Rosa transforma-se na usina Bom Jesus. O Dr. Juca sonha com o prestígio negociando com José Marreira. Proprietário de fazenda São Félix, deixa-se levar pela ambição e faz a sua primeira operação desastrosa. As hipotecas contraídas e a pressão da usina São Félix, da figura do Dr. Luiz, terminam por forças da avenida. A enchente do rio Paraíba, destruindo a antiga propriedade, simboliza o fim do ciclo. O usineiro retira-se com a família em meio à destruição física dos seus antigos domínios. Em 1938, é publicado Pedra Bonita, de José Lins do Rego, romance que dá início ao ciclo do cangaço, associado ao misticismo messiânico e ao flagelo das secas. Na obra, o chamado santo era um louco, como Antônio Conselheiro, e o drama de desenrolado em torno de uma espécie de loucura coletiva. Já citado, o misticismo é o cangaço e estão presentes em Pedra Bonita. A provável fonte temática e bem como a oralidade da narrativa, nesses casos teria sido a literatura de cordel, como afirma o próprio autor. Os cegos cantadores, amados e ouvidos pelo povo, porque tinham o que dizer e tinham o que cantar. Dizia-lhes, então, quando imagino os meus romances, tomo sempre como modo de orientação o dizer as coisas, como eles surgem na memória, com o jeito e as maneiras simples dos cegos poetas. A Pedra Bonita é o relato de tragédia pernambucana de 1838, onde morrem várias pessoas para que seu sangue fossem lavadas 2 torres da catedral no reino de Dom Sebastião, encantado nas 2 pedras ali existentes. Ao ler a
obra, temos a expressão o que atualíssima, uma vez que não fala simplesmente sobre o relato ao respeito da Pedra Bonita. Porém, entre linhas, vemos a construção de uma região nordestina humilde que serve de cenário para heróis, coronéis, santos, místicos, bandidos e fanáticos, e aventureiros, cantadores de viola e etc. O livro, mesmo tendo mais no meio do século, sua primeira publicação, apresenta uma ótima coerência interna, explorando muito bem a temática e a imagem do Nordeste sofrendo. Vou falar sobre a obra Riacho Doce, de José Lins do Rego. Não repete nenhuma das obras anteriores do seu autor, mas repete Lins do Rego em tudo quanto faz o romancista que ele é. O escritor de linguagem mais saborosa, colorida e nacional que nunca tivemos. O mais constante contador, o documentador mais profundo e essencial da civilização da psique nordestina. O mais fecundo inventor de casos e de almas. O estilo de José Lins do Rego neste romance é um milagre de naturalidade, de intimidade com a natureza ou integração da própria natureza exterior. E há que se salientar o processo de análise psicológica, que consiste na repetição sistemática de certos dados. A figura da manhaninha é perfeita como observação da psicologia supersticiosa. José Lins uniu como ninguém memória e imaginação primitivista e arte ou ficção. Personagens nativas e rústicas se misturam a essa estranha sueca fascinada pelo mundo bárbaro e poderoso de um Nordeste que é tudo verdade, vista e vivida. Manhaninha e Novo saltam diante dos nossos olhos, criações exatas, inesquecíveis. José Lins está preso à tradição dos contadores nordestinos. A sua prosa, de um coloquialismo único, é bem a fala autêntica de uma feira do Nordeste. Como em toda a obra ficcional de Lins do Rego, o Nordeste está presente neste romance, de forma dramática. E a sueca misteriosa vem descobrir sensualmente e a forma terúlica do Nordeste rústico. O ritmo popular, os sabores e os cheiros, as formas, as cores, a vida intensa de uma região, que é o mundo perante desse grande narrador em contato amoroso com a vida. José Lins do Rego é vigorosamente povo das páginas deste romance, forte e ardente, que é um ato de amor à vida, sumarente. Há aqui um fundo lirismo tropical, um instintivismo, um calor humano, um sopro de poesia genuína que faz deste romance de 1939 uma afirmação plena de maturidade artística. Em Riacho Doce, José Lins do Rego une amor e petróleo. Um casal suecos vem para o Brasil, para Alagoas, e a Laura Edna se extasia com a força tropical do Brasil, que ela descobre, apaixona-se por um mestiço nordestino, uma das figuras mais empolgantes de toda a ficção numerosa de José Lins. O amor de Edna e Nô é o núcleo desse romance, que é um dos mais ardentes humanos do mestre José Lins do Rego, esse contador de histórias inesgotável, impregnado de oralidade. José Lins do Rego nos dá, nesta obra, a sua visão possante dos desequilíbrios sociais, dos dramas humanos, individuais e coletivos, provocados pelo problema do petróleo em Alagoas. Tudo decorre neste trágico problema da nossa vida contemporânea. As marés sucessivas de entusiasmo, de desemprego, as tradições provocadas pelo encontro, a riqueza das desconfianças supersticiosas e cóleras nascidas nas desilusões naquela mansa terra de pescadores. São descrições de psicologia coletiva das mais vivas e reais que o romancista já fez. A psicologia de Edna é a fraqueza super civilizada do engenho sueco. A manhaninha é que é a melhor análise de psicologia
noticiosa, já feita pelo romancista. São todos seres de vida empolgante. De novo, se dirá a mesma coisa, talvez a figura de Mertício, ou melhor, talvez a figura popular mais delicada, mais impressionante, exposta em todas as incongruências e males de sua condição da nossa literatura, não será mais humana, mas profunda a do moleque Ricardo, mas é de uma delicadeza incomparável. E página como a descrição dos primeiros tempos de Edna no Riacho Doce, ou capítulos como o do estouro da Manhaninha, em que a maldição é criada com uma intensidade trágica maravilhosa. São verdadeiros entrepassos geniais, momentos dos mais elevados na nossa ficção. José Lins do Rego, em 1938, publicou seu primeiro romance no Círculo do Cangaço, que logo se resultaria em Cangaceiro. Cangaceiro é a continuação de Pedra Bonita, um romance extenso sobre o misticismo messiânico e o flagelo das secas temáticas, abordadas em outros diversos romances do ciclo regionalista, Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz. Alguns personagens retornam, um com maior foco e outros apenas de passagem. José Lins do Rego mantém o mesmo estilo excessivamente descritivo, por vezes prolixo, na sua narrativa, assim como podemos ver nas narrativas O Fogo Morto, Menino de Engenho e Riacho Doce. A obra faz parte de uma linhagem de romances que narram fatos históricos. O fenômeno do cangaço, em partes, pode ser entendido através do estudo detalhado da narrativa. O primeiro relato do fenômeno do cangaço na literatura é encontrado no romance O Cabeleiro, de Frank Távora, que conta a vida de José Gomes. Assim como em Pedra Bonita, Cangaceiro divide-se em duas partes. A primeira intitulada As Mães dos Cangaceiros e logo em seguida Cangaceiros. Prossegue a história da família de Bento, depois que os veados são dizimados pelas tropas. Analisados no aspecto estrutural, Cangaceiros é narrado em terceira pessoa. O espaço da narrativa é Caatinga no sertão, em presença do Nordeste na literatura. José Lins do Rego aborda com destaque o fenômeno do cangaço, traçando-lhe um rápido esboço histórico e buscando uma interpretação dele, como se escrevesse um prefácio aos seus romances Pedra Bonita e Cangaceiro. Como este é o último jornal do ano, iremos fazer uma pequena retrospectiva de todos os trabalhos e atividades feitas durante o ano. Um dos trabalhos que marcou também no nosso ano letivo foi a mesa redonda, que abordou vários temas com a finalidade de nos conscientizar com a realidade em que vivemos, como a sustentabilidade, a evasão escolar, a história do senador Alexandre Costa, jovem alcoolismo, jovem e as drogas, e entre outros. Já na literatura, com o modernismo, destacamos um dos principais autores, que foi Mário de Andrade, com a obra Macunaíma. Lideradas pela professora Ana Paula Damasceno, e nossos meros agradecimentos a ela. E o nosso jornal fica por aqui, e até mais.